Imagine o céu em silêncio absoluto. Milhões de estrelas brilhando em perfeita ordem. O universo parecia respirar em paz. Mas de repente, trovões ecoam como tambores distantes. Relâmpagos rasgam o firmamento. O silêncio é quebrado por um som que abala a eternidade. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e seus anjos lutaram, mas não prevaleceram. E não se achou mais o lugar deles no céu. O grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, foi lançado para fora, e com ele caíram os seus anjos. Mas para entendermos como chegamos até esta batalha cósmica, precisamos voltar ao princípio de tudo. No princípio, havia apenas perfeição. O céu brilhava em esplendor eterno. Rios de luz fluíam como fogo líquido, montanhas resplandeciam como diamantes vivos e coros de milhões de anjos enchiam a eternidade com louvores. Não havia sombra, nem dúvida, apenas harmonia diante do trono do Altíssimo. Entre os anjos, um se erguia acima dos demais. Lúcifer, o portador da luz, o mais belo, o mais sábio, o mais honrado. Seu corpo cintilava como pedras preciosas. Sua voz, quando erguida em cântico, fazia o céu inteiro vibrar. Ele era o guardião do trono, o maestro da adoração. E por um tempo foi perfeito. Mas então, o Criador falou: farei uma nova criação, não como os anjos, mas à minha imagem, homens e mulheres, e a terra será a sua herança. E houve festa nos céus. Gabriel sorriu, Rafael celebrou, Miguel caiu em adoração. Mas um coração permaneceu em silêncio. Lúcifer, sua voz não se uniu ao coro. Seus olhos, que antes refletiam a glória de Deus, agora refletiam inquietação. A imagem de Deus? E nós? Não fomos feitos já em esplendor? Não somos nós guardiões do eterno? Por que dar a seres de pó a honra que deveria ser nossa? O primeiro silêncio nasceu no céu. A primeira fratura, invisível ainda, mas mortal. Dias celestiais se passaram. Enquanto os anjos cantavam, Lúcifer vagava sozinho pelos jardins da eternidade. Ele se inclinou diante de águas cristalinas e contemplou a si mesmo, belo, forte, radiante, e murmurou com voz de fogo: sou coberto de pedras preciosas, conduzo os coros, sou guardião do trono, e ainda assim não basta. Subirei acima das estrelas, estabelecerei meu trono. Eu serei semelhante ao Altíssimo. O orgulho não nasceu em gritos, mas em pensamentos sussurrados, e esses sussurros tornaram-se sementes, e sementes sempre crescem. Gabriel, ao notar seu silêncio, o confrontou. Por que essa sombra em teu olhar, irmão? Lúcifer sorriu, frio como gelo. Sombras? Não, Gabriel. Apenas reflexões. Diga-me, por que servir se podemos reinar? As palavras caíram como trovões. Pela primeira vez, no coração de um anjo, o desejo de ser maior que o Criador havia sido falado em voz alta. Miguel, inquieto, buscou resposta diante do trono. Senhor, algo cresce em Lúcifer. Suas palavras ardem como fogo estranho. E o Altíssimo respondeu com voz que ecoou como relâmpago: a liberdade é o dom maior. Cada coração decidirá a quem adorar. Vigia, Miguel, pois o tempo revelará a escolha de cada um. O céu ainda brilhava, os coros ainda cantavam, o trono ainda resplandecia. Mas uma fissura invisível havia se aberto, e no coração do maior de todos os anjos nascia o orgulho, e o orgulho seria a semente da rebelião. O silêncio de Lúcifer já não cabia mais no seu coração. O que começou como um sussurro diante do próprio reflexo, agora se tornava voz. E a voz tinha poder.
Ele caminhava entre os corredores de luz, observando os exércitos angelicais e semeava perguntas. Primeiro discretas, depois ousadas. Será que o Altíssimo realmente é justo? Por que tantas leis? Não fomos nós feitos gloriosos também? Será que não poderíamos ter mais liberdade? Essas palavras eram como faíscas em uma pradaria seca, e anjos que nunca haviam ouvido nada além de louvor, agora ouviam dúvidas. E então Lúcifer se levantou em discurso, não mais oculto, não mais apenas um pensamento. Sua voz ecoou nos salões celestiais como um trovão. Subirei acima das estrelas de Deus, estabelecerei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Os anjos se entreolharam, chocados, mas um grupo fascinado por sua majestade começou a segui-lo. Ele prometia um reino sem restrições, uma glória compartilhada, um futuro em que cada anjo teria poder. Mas a verdade é que só queria o trono para si. Apocalipse 12 fala que sua cauda arrastou consigo a terça parte das estrelas do céu. Um terço dos anjos, seduzidos por suas palavras, agora o acompanhavam. Anjos antes puros e fiéis, agora corrompidos pelo veneno do orgulho. Gabriel foi o primeiro a confrontá-lo diante de muitos. Lúcifer, tu foste feito perfeito em beleza, guardião do trono. Como ousas lançar dúvida contra o Altíssimo? Mas Lúcifer apenas sorriu, sua voz mais afiada que espada. E quem és tu para dizer o que ouso ou não ouso? Serviremos eternamente? Curvados para sempre? Não, chegou a hora de nos libertarmos. Houve silêncio. Parte dos anjos recuou em horror. Outra parte gritou em apoio. A harmonia que sustentava o céu se partira. E Miguel, o príncipe dos exércitos do Senhor, assistia em silêncio, sua mão firme sobre a espada de luz. Seus olhos, cheios de dor, refletiam a tensão da eternidade. Se a escolha foi feita, murmurou, então a batalha é inevitável. O céu nunca havia conhecido divisão, mas agora coros de louvor eram interrompidos por vozes discordantes. Onde havia unidade, surgiram facções. Onde havia confiança, agora reinava suspeita. E Deus não silenciou imediatamente, pois se o Altíssimo destruísse Lúcifer naquele instante, todos os anjos serviriam por medo e não por amor. Era preciso permitir que cada coração se revelasse, que o universo testemunhasse até onde o orgulho poderia levar. Assim, cada anjo se viu diante da decisão mais grave da eternidade: permanecer fiel ao Criador ou seguir o brilho enganoso do portador da luz. E as escolhas foram feitas. Um terço se uniu a Lúcifer, 2 terços permaneceram fiéis ao trono. A conspiração agora estava completa. O céu, que antes só conhecia cânticos, agora ecoava com gritos de acusação. O portador da luz já não brilhava em adoração, mas ardia em ambição. E diante de toda a criação, a rebelião já não era sombra, mas realidade. E assim, os exércitos se formaram. De um lado, Miguel, com a espada da justiça e os anjos leais. Do outro, Lúcifer envolto em chamas, transformado em dragão pela própria corrupção, cercado pelos que escolheram a escuridão. O céu estava dividido, e a guerra estava prestes a começar. O céu nunca havia conhecido silêncio tão pesado. De um lado, Miguel, firme, espada em punho, com os anjos fiéis em formação. Seus rostos brilhavam com a luz do Altíssimo. Do outro lado, Lúcifer, envolto em chamas, olhos em fogo, cercado pelos anjos rebeldes. O que antes era harmonia, agora era campo de batalha. Por um instante, apenas o som da respiração das hostes. Então, Lúcifer ergueu sua voz. Por eras servi, mas agora reinarei. Quem comigo está terá liberdade e glória. Quem contra mim se levantar, provará minha fúria. Miguel avançou alguns passos, sua presença irradiando autoridade. Tu eras perfeito, Lúcifer. Foste honrado mais que todos, mas teu orgulho te corrompeu.
Hoje não enfrentas apenas a mim, mas ao próprio Deus que ousaste desafiar. E o silêncio foi quebrado pelo primeiro estrondo. Um clarão cortou os céus. As espadas de luz foram erguidas. O chão do paraíso tremeu como trovão. A guerra no céu havia começado. Os anjos fiéis avançaram em uníssono, suas asas brilhando como relâmpagos. Os rebeldes responderam em chamas e escuridão, lançando raios e fogo. Choques de poder rasgaram os céus como estrelas em colisão. A música dos coros foi substituída pelo rugido da batalha. Lúcifer, cercado de fogo, lançou-se contra Miguel. Cada golpe fazia os céus estremecerem. A luz e a sombra se chocavam em ondas de energia que iluminavam todo o universo. "Curva-te, Miguel!" gritou Lúcifer, sua forma já distorcida pela corrupção. Sua pele se tornando escamas, sua face se deformando. "A eternidade me pertence. Subirei acima das estrelas e dominarei." Miguel firmou os pés, sua espada erguida em brilho flamejante. "Não, só o Altíssimo é digno de glória. És apenas criatura, e hoje tua rebelião termina." Os dois colidiram com força. O som era como 1000 trovões explodindo ao mesmo tempo. O exército fiel gritou em uníssono, e as hostes rebeldes urraram em desafio. Raios cortavam o firmamento, nuvens de fogo se espalhavam. Então, Lúcifer se ergueu em sua forma plena de dragão, como descrito em Apocalipse 12. Um ser colossal, escamas vermelhas ardendo, 7 cabeças flamejantes, olhos em brasa. Seu rugido ecoou como tempestade. "Sou o dragão, sou a estrela da manhã, nada me lançará abaixo." Mas Miguel levantou sua espada reluzente, coberta pela glória do Altíssimo. "Em nome daquele que é, que era e que há de vir, tu serás lançado fora." Um golpe fulminante cortou o dragão. A luz rompeu as trevas, como lâmina de fogo eterno. O rugido de Lúcifer se transformou em grito de derrota. Seus seguidores tombaram com ele. O céu inteiro se abriu em clarões. E então, silêncio. O dragão e seus anjos foram lançados do céu como relâmpagos, expulsos para fora da glória. Suas vozes se apagaram, suas asas se queimaram. Onde antes havia música, restava apenas cinza e eco. Os anjos fiéis se ajoelharam, suas espadas ainda brilhando. O céu estava seguro, mas Miguel sabia. A guerra não estava encerrada, apenas começava em outro campo. O portador da luz agora era o acusador, o adversário. O trono permanecia intocado, mas o universo jamais seria o mesmo. E no horizonte da eternidade, uma nova batalha se aproximava. Pois se o inimigo havia sido expulso, não destruído, onde ele pisaria, a sombra também se levantaria. As últimas chamas da batalha celestial ainda ardiam no horizonte quando o silêncio tomou conta do firmamento. Do alto, a luz brilhou em triunfo. Miguel permanecia erguido, espada flamejante, enquanto os anjos fiéis entoavam gritos de vitória. Mas abaixo, nas entranhas da terra, o cenário era outro. Lúcifer, agora chamado Satanás, emergiu das cinzas da queda. Suas asas estavam rasgadas, seu semblante deformado pela fúria. O chão tremeu sob seus passos e rios de fogo surgiram ao redor, como se a própria terra chorasse sua chegada. Atrás dele, os anjos que escolheram a rebelião se ergueram. Belial, senhor da corrupção, com armadura negra e olhos como carvões acesos. Asmodeu, príncipe da luxúria, rindo com ironia cruel, seu corpo cercado de fumaça rubra. Abaddon, o destruidor, trazendo consigo um exército de bestas aladas que urravam nas trevas. Leviatã, serpente colossal que se arrastava pelos abismos, seu corpo cintilando como metal fundido. Juntos formavam a nova corte do inferno. No centro de uma planície devastada, ergueu-se um trono colossal, feito de rochas negras, ossos queimados e correntes ardentes. O fogo subterrâneo iluminava sua base, lançando sombras dançantes nas cavernas. Era o primeiro trono da terra, o trono das sombras.
Satanás caminhou até ele, seus passos ecoando como trovões. Ao sentar-se, uma coroa de chama se formou sobre sua cabeça. Ele ergueu os braços e declarou com voz retumbante: o céu me rejeitou, mas a terra será meu reino. Aqui estabeleço meu principado, e nenhum homem nascerá sem sentir meu sopro. De geração em geração, dominarei reis, impérios e nações. Eu sou o príncipe deste mundo. Um rugido ensurdecedor tomou os abismos. As legiões de demônios se prostraram diante do trono, batendo suas armas contra o chão, ecoando como tambores de guerra. Fogo e fumaça envolveram a assembleia e o pacto das trevas foi selado. Naquele momento, o inferno encontrou sua capital. A terra, ainda jovem, já estava marcada pelo domínio da escuridão. Povos seriam guiados por sombras, altares de sangue seriam erguidos e cidades inteiras nasceriam sob a bandeira da rebelião. Do alto, o céu observava. Miguel mantinha a espada em punho, guardando a promessa de que um dia aquele trono seria destruído. Mas até que a hora chegasse, Satanás reinaria sobre os homens, espalhando engano, violência e dor. E assim, terminou a guerra no céu, não com silêncio, mas com o eco de uma nova era. Uma era em que a terra se tornara o reino das trevas e o dragão, coroado em chamas, governava do trono sombrio com seus generais, como príncipe dos demônios.